Estão preparados? Então, preparados todos? Vamos nessa? Vamos. Vamos junto? Ninguém solta a mão de ninguém? Um preso por todos e todos presos por um? Hã? Vamos. Um laudo técnico assinado pelos peritos independentes Maurício Tadeu dos Santos e Ricardo Molina sobre as imagens do aeroporto de Roma constatou que Alexandre Bart de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes Maduro, deu um, aspas, tapa na nuca do empresário Roberto Mantovani. A análise é uma reviravolta no caso que se arrasta há um ano. O perito Ricardo Molina assistiu às gravações na sede do Supremo Tribunal Federal na semana passada, na presença do advogado Ralph Tortman, 2 juízes auxiliares de Moraes e outros 5 servidores públicos. A reportagem só não diz quantos capangas, porque essa situação é muito estranha. Mas vamos ao laudo. O que diz o laudo? O laudo diz o seguinte, aspas, na forma como as imagens 59 e 61 foram apresentadas no relatório, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas nas imagens foi suprimida, foi apagada, foi ocultada, foi escondida. Essa cena escondida, essa cena ignorada, essa cena escolhida à pinça para sair do relatório é de extrema importância. Mostra uma agressão praticada por Xandinho, que é o Alexandre Bart, contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos do Xandinho. Fecho aspas. Não está Xandinho no laudo, mas eu estou falando para vocês compreenderem melhor. Com base no laudo pericial, o advogado Ralph Tortman pediu ao ministro Dias Toffoli do STF, mesma coisa que pedir para uma porta também, né? Que o caso vá para a primeira instância. Além disso, a defesa dos Mantovani solicitou a rejeição da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra a família. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, olha, apareceu, voltou a pedir a Toffoli o fim do sigilo das imagens do aeroporto de Roma. De acordo com a OAB, o advogado Ralph Tortman está tendo suas prerrogativas desrespeitadas, ao que eu digo, a vá. E vale lembrar, né, João, que a Rede Globo, plim, plim, ela fez uma animação. Ela fez uma animação disso, como se o Xandinho tivesse sido assim espancado pelo Mantovani. Fez lá a cena do tapa, que era uma coisa, um aparente tapa, é uma coisa indefinida. Ela fez a animação, mostrou, acabou, né, com a honra objetiva da família Mantovani, pintou-os como criminosos, sendo que a Globo sequer tinha visto essas imagens. E vale lembrar também que o policial, o porco, o imundo do policial que fez esse relatório, omitindo, ele merece uma pena, ele merece sair da Gestapo, não? Não, perfeito, Pavinato, até porque, como você mencionou, essa animação dava a entender, inclusive, que o filho do Alexandre de Moraes era mais baixinho, né, que o filho do Mantovani que teria... Se ele fosse menor de idade. Menor de idade, né, era um indefeso ali, teve o tapa, e a gente viu que não foi, conforme, né, o perito colocou, não foi nada disso de tapa, até agora não tem o novo desenho, né, não tem o novo desenho falando que foi só um esbarrão no óculos, precedido por um pescotapa, né, que foi o que consta lá, aquele pescotapa da escola.
e ele fez isso. A se lamentar também a OAB, ela só se manifesta nesse caso, a OAB, né? Em todos os outros do nosso estado de exceção, a OAB não só fica quieta, como, na minha visão, acaba chancelando, corroborando, então, o que está acontecendo. É muito triste o que estamos vivendo, né? Muitos juristas têm dito que a tal da tese da autocontenção, que na cabeça deles o STF avançou tudo isso e agora vai dar 2 passinhos para trás e a gente volta a brincar de Estado democrático. Eu acho que isso é impossível, na verdade. Então, assim, a se lamentar, muito lamentar o papel do AB, o laudo está bem claro, ainda vai ser submetido, e o perito também fala que quando ele foi lá analisar, né, fazer as imagens, ele estava ali, né, com PF atrás e tal, não foi um laudo normal que o perito faz em tese a chamada carga dos autos, né, pega o processo ou pega o inquérito, tira a cópia, né, hoje é digital, só acessaria digitalmente, pegaria, não, é tudo muito estranho, né, você tem aqueles inquéritos físicos tramitando no Supremo, né, tramitando no Supremo, olha como está absolutamente tudo errado. Então a gente aguarda as novas imagens da Globo, né, o novo desenho, com o tamanho real e com o pescotapa e depois o esbarrão e caindo o óculos. E como você colocou, eles sofreram busca e apreensão, a família Montalvani. No dia seguinte, exatamente. Busca e apreensão da Polícia Federal. Há que se lembrar, porque isso aí, quando eu vi isso aí, eu falei, agora o Alexandre descambou de vez. Porque é muito significativa essa busca e apreensão na casa dos Mantovani. Porque não existe cabimento jurídico nenhum num suposto crime de agressão física leve. Não existe. Brecha para busca e apreensão. Não há, não tem. Eu falei, bom, aí ele perdeu toda a estribeira, aí caiu. Aí ele já metia a ditadura dele sem vergonha nenhuma, fazia sem corar. E vale lembrar também, professor Suano, que se o ministro ele é vítima de uma agressão, que é um ilícito penal, se ele é vítima, não há que se falar em foro especial por prerrogativa de função. O foro especial só vale para quando ele é o acusado. E como a PGR o blinda, como os coleguinhas não soltam a mão dele, não solta a mão dele, ele nunca vai ser réu de nada. Nunca vai ser réu, ele pode fazer o que ele quiser, que nunca vai ser réu. Mas ele sendo a vítima, é óbvio que isso tinha que tramitar aqui perante a primeira instância. Pavinato, primeiro meus cumprimentos a ti, João, Luiz, Geise, a todos que nos acompanham, essa equipe fantástica da Oeste. Juridicamente, você já estabeleceu, você já apresentou os elementos, por exemplo, não teria nem que estar no Supremo Tribunal Federal, deveria estar na primeira instância. E aí nós verificamos uma série de elementos. O primeiro deles, vamos lá, eu particularmente não acho adequado as pessoas ficarem agredindo autoridades, ainda mais autoridades do judiciário. No entanto, essas autoridades do judiciário, elas acham que são personalidades públicas eleitas, são representantes eleitos pelo povo, razão pela qual é legítimo que o povo a identifique na rua e manifeste as suas considerações, porque muitas pessoas estão indignadas com tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Dentre essas coisas, a destruição do Estado Democrático de Direito, configurado, muito bem configurado, diga-se de passagem, nas ações de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro ponto. Então, como ele mesmo falou, quem não quiser exercer função pública, que não participe disso, porque tem que estar sujeito, suscetível às críticas da sociedade. Ainda mais quando, no caso desses juízes, eles assumem um papel político. Eles já estão dizendo que são políticos. Como tal, eles têm que estar sob o crivo da sociedade e têm que aguentar as manifestações da sociedade. Uma vez que a democracia se configura pelo controle e as manifestações que a sociedade faz sobre os seus governantes. E, nesse sentido, eles têm que aguentar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e eu já vou encerrar, olha, a maneira como está ali, isso é uma fraude configurada. Não é possível que ninguém esteja dizendo não houve fraude. Por exemplo, se você pega uma imagem, corta a imagem e passa de uma imagem para uma terceira, excluindo a segunda, para produzir uma ilusão para aquele que está observando, isso é uma fraude configurada. Só por isso já existe, não é mais nem crime de responsabilidade, nem de abuso de autoridade. Só isso já está configurado um crime notório que tem que ser julgado pela aquela instância que tem a responsabilidade de processar, executar e realmente julgar esse juiz, que é o Senado Federal. Isso por si só já está dando. Com todo respeito, e agora eu encerro, a OAB, a manifestação da OAB, que bom que ela está se manifestando agora, mas ela vir com a tese da autocontenção, tem uma lei da política que é muito clara. Poder concedido não se devolve.
Toda vez que alguém avança na recepção de poder, ele não recua. E não é nem porque ele quer mais poder, é porque ele não pode. Porque se ele recuar, ele vai criar um vácuo de poder e traz uma confusão. Ou seja, autocontenção, com todo respeito ao AB, vocês precisam estudar, não vou dizer nem que é política, precisam estudar mais direito. O que seria autocontenção? Eles simplesmente reconhecerem, e aí o João, reconhecerem que eles foram um pouco além e chegaram no limite, mas não vão admitir que estão ilegais. E eles começam, em vista do equilíbrio das relações entre os poderes, eles começam a limitar suas decisões. Por exemplo, eu posso ser um corte recursal, mas eu vou ser apenas constitucional. Aquilo que não estiver na minha alçada, eu mando para o legislativo, que é da esfera dele. Seria autoconcessão uma tomada de consciência, quase uma iluminação agostiniana para esses 11 ministros que lá estão. Simplesmente não foi a OAB, né? É um grupo de juristas, sim, claro, bem renomados, claro, que inventou essa tese de autocontenção. Ó, avançamos todos os poderes, agora a gente dá 2 passos e volta a brincar Exato. no parquinho. É igual a questão, você não pode... retirar mesmo É a grilagem de poder. Vou retirar o Grilagem de poder. Grilagem de poder. Aí, Luiz Arthur Nogueira, a gente vê tudo isso nessa toada. A gente viu na Vaza Jato o Alexandre de Moraes usando o auxiliar do STF, o auxiliar do TSE e o segurança pessoal para fazer favores domésticos, violando direitos e garantias dos outros. A gente vê o Alexandre de Moraes mantendo na prisão quem não poderia estar, quem deveria estar em outro tipo de cautelar, causando a morte do Clezão. Não que ele tenha matado, mas foi a inércia dele, né, fez com que o Estado assumisse esta bronca. A morte do Clezão, que deveria estar com outra cautelar e não em prisão, e a metástase do câncer de outra presa. A gente vê o Alexandre de Moraes, naqueles despachos que o Elon Musk revelou, sem corar, pedindo, né, a suspensão de direitos e garantias individuais. A gente vê o Alexandre de Moraes abrindo inquérito sem poder abrir inquérito. A gente vê o Alexandre de Moraes abrir um inquérito contra a garantia do sigilo da fonte jornalística, no caso da Vaza Toga. A gente vê o Alexandre de Moraes dando entrevista na Rede Globo sobre casos que estão sob a sua relatoria no STF, o que é proibido por lei. A gente vê a esposa do Alexandre de Moraes viajando num avião da FAB, sem se registrar, ou seja, de uma maneira ilegal, de uma maneira que ela não poderia estar lá, a sorrateira, como os bandidos fazem, de maneira invisível. Invisível. E há fontes ainda que o Alexandre de Moraes se zangou muito com esta notícia. E agora a gente vê aí um processo que ele, é claro que ele manipulou desde o início, porque ou a Polícia Federal é muito estúpida de ter feito por vontade própria esta manipulação das provas, porque o policial que fez isso também é um ditador. Ou ele fez a mando de quem interessa, que é do ministro rei, do reizinho do Brasil, ou ele é muito estúpido e é realmente um bandido, porque vai imaginar em quantos casos ele já não adulterou provas.